Alô, nono ano, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Estamos aqui no nosso primeiro encontro online, virtual, tá? Mas é o mesmo tio Clodes que está com vocês toda semana. Tudo bem, então? Gurizada, o que nós temos, tá? Hoje nós iremos fazer a revisão da unidade 1, né? A arte na pré-história, tá? Então, eu vou pedir que vocês, sempre nas nossas aulinhas, me acompanhem pelo livro. Tudo bem, então? Então, vamos lá. Meninos, como eu falei pra vocês, a arte na pré-história é uma coisa assim que na verdade, o pessoal nem costuma muito utilizar o nome arte, tá? Outros usam artesanato, né? Ou então manifestação gráfica ou coisa do tipo. Mas eu sou mais do lado que fala que arte na pré-história. Tudo bem, então? Então, vamos lá, então. Tá? As principais manifestações na arte na pré-história são a pintura rupestre. Mas antes disso, vamos lembrar o seguinte, que a pintura rupestre não é a primeira manifestação de arte na pré-história, tá? Antes de mais nada, vamos lembrar também outra coisa, tá? Quando eu falo pré-história, eu vou dividir basicamente em 3 períodos: paleolítico, neolítico e metais, tá? Então nós temos esse todo o período que chamamos de pré-história. Começa no que seria o surgimento do homem e depois vai até o surgimento da escrita, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, vamos usar essa data, surgimento da escrita, tá bom? Para não ficar uma coisa assim, tão mais e muito menos para cá. Ótimo. Então, quando o ser humano surgiu, a primeira coisa que ele tinha que fazer é tentar se expressar, sabe? Essas expressões, né, aconteceu de forma, digamos, consciente e de forma, digamos, aleatória. Então, por exemplo, quando o ser humano chegou aqui, ó, pum, ele botou a mão aqui, deixou a marca da mão. Ele pode ter feito isso de 2 formas. Simplesmente ele estava cansado, com a mão suja, colocou e ficou lá. Ou simplesmente ele percebeu que ele poderia, com a mão suja, colocar lá e deixar aquela marca. Então, essa aí é uma manifestação de arte, tá? Que nós chamamos basicamente não de pinturas de rupestre, nós chamamos de pinturas de negativo. Aquela, você já deve ter visto, né? O camarada coloca a mão lá, joga um pozinho e fica aquela marca lá na mão. Muito comum na pré-história. Isso é pintura rupestre? Não, não é pintura rupestre. Mas é uma das primeiras manifestações de arte que nós temos, tá? Esse tipo de pintura também, ela é classificada também como grafismo puro, tá? Ou figuras reconhecíveis. As figuras reconhecíveis já possuem, digamos, um nível de consciência um pouco maior. Como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma. Já reparou quando você está um pouco assim mais entediado, quando você está com uma coisa parada, aí você começa a rabiscar figuras geométricas ou coisa do tipo? Seria mais ou menos daquela forma. O ser humano, ele percebeu que ele poderia deixar a marca dele na parede, em alguma superfície, tá? Mas ele ainda não tinha habilidade de desenho, não tinha aquela habilidade de reconhecer a figura e saber passá-la para a superfície. Então o que ele fazia? Ele pegava e deixava a marca. Então, por exemplo, eu peguei esse aqui, ó. Eu estou deixando a marca. Simplesmente para saber que aquilo deixa uma marca. Aquilo é grafismo puro, tá? E também nós temos as figuras reconhecíveis. As figuras reconhecíveis, não é que ele estava querendo desenhar algo, mas, não é que ele desenhou algo da forma assim, mais exata possível, que você bate o olho e fala, uau, é isso. Não. É que é possível reconhecer aquilo em algo. Então, por exemplo, o camarada fez algo assim, não sei se vai dar para ver direitinho no vídeo, mas aí você reconhece aquilo como um rio. Ele coloca uns tracinhos mais abstratos, assim, modo de falar, e você consegue reconhecer aquilo como, digamos, alguma coisa, talvez uma pessoa, talvez um animal, coisa do tipo. Ou seja, figura reconhecíveis, grafismo reconhecíveis, tá? Então nós temos o grafismo puro, que apenas são marcas, basicamente você não consegue reconhecer nada daquilo, e as figuras reconhecíveis, tá? Que você consegue deduzir mais ou menos o que é. Essas são as primeiras manifestações da arte humana. Tudo bem? No comecinho mesmo. Depois começou a aparecer a pintura rupestre. A pintura rupestre, ela vai ter força no paleolítico e vai ter força no neolítico. Qual a diferença? Bem, no paleolítico, pedra lascada, o que nós temos? Nós temos principalmente a característica de animais. Olha só, me acompanha aqui, por exemplo.
aqui no meu livro, na página 14, uma réplica de um cavalo, uma coisa do tipo. Aqui, ó. Estão vendo aqui? Ou então de alguns outros animais. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem alguma... Deixa eu ver, perdão. Aqui, ó. Essa aqui tá bem bonita. Aqui, ó. Estão vendo lá? De animais. Todas essas são no período paleolítico. Por quê? Porque no paleolítico, um homem caçador, nômade, ele sempre estava à procura de alimentos. Ou temporariamente ficar em algum local. Então, o que ele via muito era a caça. Então, ele ficava olhando assim os animais, ficava olhando e tentava representar aqueles animais. Qual a explicação para isso? Nós temos a explicação, digamos, possível, a espiritual, tá? E, digamos, a psicológica, que seria mais ou menos o seguinte. A espiritual, ou então de uma mística, é que eles acreditavam que uma vez representando um animal na parede, aquele animal ficaria preso. Você fez aquele desenho, fez o desenho do animal, então na hora da caça, aquele animal não iria conseguir se locomover e você poderia abatê-lo com mais facilidade. Essa é uma das explicações que nós temos. A outra também tem uma característica, digamos, de comportamento. Perder o medo. Como você perdeu o medo? Seguinte, como é que você perde o medo de algo? Encarando aquilo. Como é que você perde, digamos, um medo de um filme de terror? Ou com o tempo você perde porque ficou adulto, ou porque você assiste aquilo e começa a perceber que não precisa ter medo. Sabe? Então, eles desenhavam a figura de uma maneira que as pessoas que observassem aquilo perderiam o medo daquele animal. É uma outra situação que nós temos. Tá bom? Então no período paleolítico, tá? Tem característica principalmente a figura de animais. Aparece o ser humano? Aparece. Mas a maioria das representações são de animais. Tá? E tem uma característica interessante também que são figuras naturalistas. Ou seja, o animal é representado da forma que ele vê, ou que ele é visto pelo ser humano. Então, um animal grande é representado de uma forma bastante grande. Um animal menor, ele é representado de uma forma menor. O animal é forte, o traço é mais forte, aquela coisa toda. Ele tenta representar de uma forma mais naturalista. Já no período paleolítico, no neolítico, tá? Idade da Pedra Polida, já acontece uma sedentarização do ser humano. Já começa a organizar a sociedade, o ser humano deixa de ser nômade, começa a ser sedentário, já começa a criar animais, a agricultura já começa a ser desenvolvida, etc, etc. Tá bom? Então o que acontece? O ser humano ele já começa a se representar nessa figura, da pintura da arte rupestre. Então não aparece tanto a figura de animais, mas começa a aparecer a figura de pessoas, de seres humanos mesmo. Sabe? Então, o que é interessante é que a própria representação do ser humano no período no Neolítico, ele começa a ficar um pouco mais simples. Tá? Mostrando o movimento, a vida sedentária e coisa do tipo. Estão percebendo? Isso aqui é onde? No período Neolítico. Tá bom? Então, você deve estar perguntando também, tio Clóvis, e a figura da mulher? Lembra quando eu falei para vocês? Na figura da mulher, acontece o seguinte, tanto no Paleolítico como no Neolítico, não é que não exista a figura da mulher, mas a maioria é figura masculina. A maioria, tá? Por quê? Porque a figura feminina é representada principalmente na escultura. Um exemplo que nós temos é a Vênus de Willendorf. Deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo no livro para mostrar para vocês. Não, no meu livro aqui não tem, mas eu espero que vocês tenham. Tenho sim, perdão, tinha me passado despercebido. Mas olha só, aqui ó, estão vendo? É a Vênus de Willendorf, tá? Essa aqui ó, essa aqui são outras, tá? São outras, mas a que eu estou me referindo é essa aqui, que é mostrando uma mulher com características da fertilidade, tudo mais. Alguns estudiosos falam também que essa característica também é ligada a divindades femininas da época, coisa do tipo. Mas aí já entra num outro debate, tudo bem? Então não é que não existia a figura feminina representada na pintura, existia, tá? Mas majoritariamente seria a figura masculina. Da mesma forma que a figura masculina aparece também na escultura, mas no geral é a figura feminina. Então tudo isso é onde o quê? Na arte da pré-histórica. Na arte da pré-história. Vamos ver que... aqui, ó. Isso aqui, ó. Pintura em negativo. Estão vendo? Olha lá, as mãozinhas. Tá? Dica de filme. Esqueci.
Perdão. Dica de filme, Os Croods. Tá bom? É um excelente desenho, eu acho aquele desenho um barato, então quem puder assistir, assista, tá? Claro, você tem que levar em consideração que é um filme voltado para, digamos, para um público mais jovem, então tem algumas coisinhas lá que é ficção, mas mesmo assim é um baita de um filme. Dica de filme um pouquinho mais sério, A Guerra do Fogo, tá? Pode assistir, é um baita filme, tá? Eu não sei onde é que tem, mas pode assistir, é um baita filme também, A Guerra do Fogo. Dica de filme também, vocês podem assistir, que é, se eu não me engano, é 10 mil anos antes a ser, uma coisa assim, tá? Eu procuro aí também. Mas é um baita de um filme também super interessante, super bacana, tá? Quem puder assistir, assista também. Cláudio, você ainda não falou sobre a Idade dos Metais. Gente, a Idade dos Metais já começa por uma transição para as grandes civilizações, que nesse caso, né, já começamos no Egito, Mesopotâmia, essa coisa toda, que eu irei falar nas próximas aulas. Mas, basicamente, na Idade dos Metais, o que acontece? O homem já está completamente sedentário, a sociedade já está desenvolvendo as armas, tudinho, a arquitetura, a produção. E ele começa a desenvolver moldes em metal mesmo, sabe? Então, ele não precisa mais fazer escultura na base, que ela pega uma pedra, não, ele aprendeu a fundir metais. Se ele aprendeu a fundir os metais, ele pode começar a fazer cópias da escultura. Então, ele faz um molde, pega um metal derretido, coloca naquele molde, e ele faz quantas cópias ele, digamos, imaginar, ou seja, julgar certo, correto, tá? Então, basicamente isso aí, mas aparece, na Idade dos Metais, a figura masculina se torna bastante predominante, principalmente a figura do guerreiro, essa coisa toda, ela fica muito evidente, tá? Mas basicamente vai ter mais força nos nossos estudos quando a gente vai estudando as grandes civilizações, que nesse caso é a primeira, que nós já começamos, mas aí no nosso próximo encontro eu vou falar também de novo, que é o Egito, tá? Então vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Basicamente, essa aqui é belíssima. Essa pintura aqui, ó. Essa aqui é lindíssima. Ó. Tá vendo aqui? Ó, tá vendo aqui? Essa representação, no meu livro, está na página 12. É um bisão nas grutas da Altamira, tá? É uma pintura muito interessante porque ela está mostrando justamente um animal abatido. Então, o ser humano que representou essa figura, ele representou o animal já, digamos, morto, caçado e tudo mais. Ele não colocou figuras humanas em volta. Ele colocou o próprio animal, aquela posição de como se tivesse abatido. E ele mostrou que é um animal grande, ele colocou cores fortes, colocou um contorno assim, com um traço bastante rígido, né? Tudo isso pode ser caracterizado. Meninos, a pré-história é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Se puder se aprofundar nos estudos, se aprofunde nos estudos, pega o livro de história, veja na internet, assista filmes, bons filmes, qualquer coisa que possa se aprofundar um pouco mais na pré-história é válido. Eu gosto muito de um filósofo, quando falou pra gente assim, ele falou assim que a pré-história, apesar de estar muito longe, tá? Ao mesmo tempo ela está pertíssima, né? Eu falei pra vocês essa história, né? Que, digamos assim, faça com que a energia, a eletricidade fique um ano fora. Tá? Você vai ver que com o passar do que com o passar do tempo, a gente vai voltando para características de ter que plantar, de ter que caçar, ou seja lá o que for. Então, a pré-história é algo intimamente ligado com a origem do ser humano, não podemos deixar de estudá-la. Artisticamente é riquíssima. Então, se puder assistir alguma coisa extra, assista, leia o capítulo, mande suas dúvidas para mim, tá? A aulinha de arte, se não me engano, é na quinta-feira, nós estaremos online e qualquer coisa, só de vontade, tudo bem então? Meninos, vou dar um tempinho para vocês, daqui a 2 minutinhos vocês voltam para a nossa aula feliz de música, tá? Vai lá, bebe um pouco d'água, coma uma coisinha leve e daqui a pouco volte que eu estarei aqui.